Oiê! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso BíbliaCast! E hoje, minha gente, é dia de lermos 2 capítulos do livro de Atos. Vamos ler Atos 15 e Atos 16. E no final nós vamos fazer a nossa análise de tudo que a gente vai estar lendo hoje, tá? Então por isso que eu já te convido para ficar com a gente até o final e abrir a sua Bíblia aí em Atos 15, o Concílio de Jerusalém. Alguns homens desceram da Judéia a Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Isso levou Paulo e Barnabé a uma grande contenda e discussão com eles. Assim, Paulo e Barnabé foram designados com outros para irem a Jerusalém tratar dessa questão com os apóstolos e com os presbíteros. A igreja os enviou e, ao passarem pela Fenícia e por Samaria, contaram como os gentios tinham se convertido. Essas notícias alegravam muito todos os irmãos. Chegando a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus tinha feito por meio deles. Então, levantaram-se alguns do partido religioso dos fariseus que haviam crido e disseram: é necessário circuncidá-los e exigir deles que obedeçam à lei de Moisés. Os apóstolos e os presbíteros se reuniram para considerar essa questão. Depois de muita discussão, Pedro levantou-se e dirigiu-se a eles: irmãos, vocês sabem que há muito tempo Deus me escolheu dentre vocês para que os gentios ouvissem dos meus lábios a mensagem do Evangelho e crescem. Deus, que conhece o coração, demonstrou que os aceitou, dando-lhes o Espírito Santo, como antes nos tinha concedido. Ele não fez distinção alguma entre nós e eles, visto que purificou-lhes o coração pela fé. Então, por que agora vocês estão querendo tentar Deus, pondo sobre os discípulos um jugo que nem nós, nem os nossos antepassados conseguimos suportar? De modo nenhum, cremos que somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus, assim como eles também. Toda a assembleia ficou em silêncio, enquanto ouvia Barnabé e Paulo, que relatavam todos os sinais e maravilhas que por meio deles Deus fizera entre os gentios. Quando terminaram de falar, Tiago tomou a palavra e disse: irmãos, ouçam-me. Simão nos expôs como Deus, no princípio, voltou-se para os gentios, a fim de reunir dentre as nações um povo para o seu nome. Concordam com isso as palavras dos profetas, conforme está escrito: depois disso voltarei e reconstruirei a tenda caída de Davi. Reedificarei as suas ruínas e a restaurarei, para que o restante dos homens busque o Senhor, e todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome, declara o Senhor, que realizará essas coisas, conhecidas desde os tempos antigos. Portanto, julgo que não devemos criar dificuldades para os gentios que estão se convertendo a Deus. Ao contrário, devemos escrever a eles, dizendo-lhes que se abstenham da comida contaminada pelos ídolos, da imoralidade sexual, da carne de animais estrangulados e do sangue. Pois, desde os tempos antigos, Moisés é pregado em todas as cidades, sendo lido nas sinagogas todos os sábados. A carta do concílio aos cristãos gentios. Então, os apóstolos e os presbíteros, com toda a igreja, decidiram escolher alguns dentre eles e enviá-los a Antioquia com Paulo e Barnabé. Escolheram Judas, chamado Barsabás, e Silas, 2 líderes entre os irmãos, escrevendo sobre eles a seguinte carta: os irmãos apóstolos e presbíteros aos cristãos gentios que estão
em Antioquia, na Síria e na Cilícia. Saudações. Soubemos que alguns saíram do nosso meio sem a nossa autorização e os perturbaram, transtornando a mente de vocês com o que disseram. Assim, concordamos todos em escolher alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados irmãos Paulo e Barnabé. Homens que têm arriscado a vida pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas para confirmarem verbalmente o que estamos escrevendo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês nada além das seguintes exigências necessárias: que se abstenham de comida sacrificada aos ídolos, do sangue, da carne de animais estrangulados e da imoralidade sexual. Vocês farão bem em evitar essas coisas. Que tudo vá bem com vocês. Uma vez despedidos, os homens desceram a Antioquia, onde reuniram a igreja e entregaram a carta. Os irmãos a leram e se alegraram com a sua animadora mensagem. Judas e Silas, que eram profetas, encorajaram e fortaleceram os irmãos com muitas palavras. Tendo passado algum tempo ali, foram despedidos pelos irmãos com a bênção da paz para voltarem aos que os tinham enviado. Paulo e Barnabé permaneceram em Antioquia, onde com muitos outros ensinavam e pregavam a palavra do Senhor. O desentendimento entre Paulo e Barnabé. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor, para ver como estão indo. Barnabé queria levar João, também chamado Marcos. Paulo, porém, não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, não permanecera com eles no trabalho. Ambos tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou a Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendado pelos irmãos à graça do Senhor. Passou então pela Síria e pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Atos 16. Timóteo acompanha Paulo e Silas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era uma judia convertida e seu pai era grego. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele. Paulo, querendo levá-lo na viagem, circuncidou-o por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. Nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim as igrejas eram fortalecidas na fé e cresciam em número cada dia. A visão de Paulo em Troade. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mícia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mícia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. A conversão de Lídia em Filipos. Partindo de Troade, navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis. Dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficamos vários dias. No sábado saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamo-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali.
Uma das que ouviam era a mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou, dizendo: Se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu. Paulo e Silas na prisão. Certo dia, indo nós para o lugar de oração, encontramos uma escrava que tinha um espírito, pela qual predizia o futuro. Ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações. Essa moça seguia a Paulo e a nós, gritando: Estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente, Paulo ficou indignado. Voltou-se e disse ao espírito: Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a sua esperança de lucro tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça principal diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se lhes tirassem as roupas e fossem açoitados. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instrução para vigiá-los com cuidado. Tendo recebido tais ordens, ele os lançou no cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: Não faça isso! Estamos todos aqui. O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e os de sua casa. E pregaram a palavra de Deus e ele a todos os de sua casa. Naquela mesma hora de noite, o carcereiro lavou as feridas deles. Em seguida, ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos os de sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados ao carcereiro com esta ordem: Solte estes homens. O carcereiro disse a Paulo: Os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam liberados. Agora podem sair. Vão em paz. Mas Paulo disse aos soldados: Sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão. E agora querem livrar-se de nós secretamente? Não. Venham eles mesmos e nos libertem. Os soldados relataram isso aos magistrados. Ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e, conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saíssem da cidade. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram.
E assim nós terminamos a nossa leitura de hoje, falando aí sobre missões. Exatamente. Essa é a palavra que define nessas duas leituras de Atos. É a missão ali que eles estavam tendo em levar o evangelho, né? Que mostra toda essa trajetória, até aqui no momento da minha Bíblia mostra certinho ali para onde foram, para onde navegaram, com que igreja falaram. Então, assim, é bacana da gente ver, né? Porque o evangelho, ele não se espalha sozinho. Por mais que Deus deseja, né, que outras pessoas recebam o evangelho, precisa de nós como instrumento também na vida da outra pessoa. E naquela época, né, não existia internet, não existia celular, então era no tete a tete, minha gente. E aqui, né, começando a falar sobre Atos 15, que vai muito, muito de encontro com o que a gente estava falando lá no livro de Gálatas. Porque lá em Gálatas, né, Paulo estava fortalecendo e falando para a igreja da Galácia sobre a circuncisão. E aquele era um povo também que era gentil. Então ele estava ali botando uma ordem. E aqui já nesse momento em Atos 15, ele já está junto com um concílio ali de Jerusalém. Quem era esse concílio, gente? Era ali os apóstolos, eram todas as pessoas que estavam encarregadas de falar do evangelho. E aqui naquele momento estava o quê? Rolando a discussão também no concílio de Jerusalém a respeito da circuncisão. Então, a circuncisão era o ápice sobre você respeitar a lei de Moisés. Por quê? Gente, estava tendo o quê? Uma separação na igreja. Existia os judeus e os cristãos. Por que tem esses dois? Porque os judeus eram os que queriam praticar a lei judaica ali de Moisés, tá? E os cristãos eram tanto os judeus que reconheciam Jesus, como também os gentios. Quem que eram os gentios? Todos que não eram judeus. Então, aqui era um grupo que estava crescendo muito. Então, por isso que estava tendo esse atrito. Por quê? Com o grupo dos cristãos crescendo e não tendo a prática das leis, o grupo dos judeus estava diminuindo, vamos dizer assim, perdendo a força. E logo, eles não teriam, vamos dizer assim, um apoio e nem mesmo uma referência para falar, olha, precisamos circuncidar, precisamos fazer isso, precisamos fazer aquilo. E aí, por isso que eles estavam debatendo, para não se acabar as tradições judaicas. Essa é a verdade, tradição judaica, tá, gente? Aqui não era nem assim, nossa, vai caminhar mais pela fé, vai se mover mais pelo Espírito Santo. Não, era tudo a respeito de atitudes, né? Então aqui o Barnabé e Paulo estavam relatando também como que estava sendo pregar para o gentil, para mostrar assim, olha gente, não é a circuncisão mais que vai fazer ele salvo ou não, é a fé que essa pessoa carrega, é o reconhecer Cristo na vida dela. Então, olha como está sendo esse mover. E aí até Pedro se levanta, né, nesse momento, falando que, olha, gente, eu tive que pregar antes, e esse eu tive que pregar antes para os gentios, primeiro que todo mundo, recorda lá daquele momento que a gente já leu em Atos mesmo, sobre o sonho que ele teve, que aparecia vários tipos de animais de 4 patas e tudo mais, e ele estava com fome, e ali ele tinha adormecido no Espírito Santo, né? E Deus falou para ele, coma. E ele falou, não posso comer nada, não como nada impuro. E aí Deus falou para ele, não chame de impuro o que eu já fiz, né, puro. E ali naquele momento ele entendeu, porque ele até foi pregar na casa de um gentio, né, gente? E ali quando ele estava pregando na casa de um gentio, todos receberam do Espírito Santo. Então é a respeito desse momento que Pedro está relatando de, olha, gente, o Espírito Santo entra, né, toma posse também de gentios incircuncisos. Então quem é a gente, vamos dizer assim, né, para tomar distinção em quem o Espírito Santo vai agir ou não? É em quem o coração dessa pessoa tá, vamos dizer assim, circuncidada para Cristo, né? Então estava tendo essa grande rebelião ali entre eles.
E aí quem que se levanta também é Tiago, né? Falando assim, olha, tudo bem, entendemos aqui, né? Porque a gente tem que entender que eles estavam num conselho ali, né? Tava numa discussão para entrarem em um acordo. E aí Tiago entra no meio e fala, olha, reconhecemos isso, vamos mandar os apóstolos, né? Porque os apóstolos eram alguém que tinha dons espirituais. E presbíteros, essas coisas, eram pessoas que eram encarregadas. Ali havia uma eleição, alguém colocava essa pessoa para trabalhar para aquilo. Então já não era tanto um mover. Então por isso que foi mandado junto com Paulo e Barnabé 2 presbíteros juntos, né? Que foi ali, né, Barsabás e Silas. Então eles viajaram os 4 juntos e mais outras pessoas para a Antioquia, né? E chegando lá na Antioquia, né, gente, eles foram com uma carta. Então era comum também eles levarem cartas de uma autoridade para fortificar o que eles estavam falando, né? E além de fortificar pela carta que eles estavam falando, esses presbíteros iriam assinar embaixo, vamos dizer assim, olha, estão debaixo dessa unção, estão certos. Só que ali eles estavam levando o quê? O acordo que Tiago fez entre todos, porque a questão era a circuncisão. E Tiago falou, olha, tudo bem, essa circuncisão não vai, mas nós podemos botar uma ordem para que não fique um jugo tão desigual por conta da alimentação, da imoralidade sexual e tudo mais. Então eles entraram em um acordo de, olha, circuncidar não precisa mesmo, beleza, aí beleza. Agora, a comida, a imoralidade, tudo, eles precisam respeitar. Tudo bem? Tudo bem. Aí nessa carta vinha escrito o que eles precisavam e todos se alegraram de tipo assim, nossa, ufa, né? Se é só imoralidade sexual, se é só o comer, se é só não ingerir o sangue ali dos alimentos, é melhor do que circuncidar. Imagina um homem já com 40 anos ser circuncidado. Gente, a dor que deve ser, ainda mais naquele tempo, né? Então, essa carta estava carregando isso, né? Um alívio para os gentios. E depois, ali já no final, fala sobre um desentendimento entre Paulo e Barnabé. E esse desentendimento é ocasionado por Barsabás. Não, por João. E esse desentendimento entre esses dois apóstolos, grandes apóstolos, foi ocasionado ali por João, também chamado Marcos, porque eles já tinham feito uma viagem missionária e João, chamado Marcos, né, abandonou ela no meio. Só que ela abandonou no meio para ajudar um outro lugar, sabe, gente? Então, houve ali uma falta de comunicação. Só que por ter essa falta de comunicação, né, isso que é tão importante, até mesmo os discípulos, os apóstolos ali, erram, né? Pecam nisso. Então, ali, por falta de entendimento entre eles, Paulo não queria seguir viagem junto com João. Aí, só que Barnabé, né, falou, mas como assim, né? Ele é uma grande pessoa usada, não tem como não. E tem estudos que relatam familiaridade entre eles. Então, mostra ali que Marcos provavelmente era sobrinho de Barnabé, então tinha também Esse peso, né? esse outro peso, né? E aí Paulo, né, falou assim, não, se ele vai, eu não vou, sabe essa picuinha, gente? Então até quem é levado espiritualmente, às vezes, né, dá uma caída. E Paulo agiu dessa forma. E a partir desse momento, né, começou a haver essa divisão de missão, né? Barnabé com João foi para um lugar e Paulo com Silas foi para outro. Tanto é que fala, né, que Paulo e Silas passaram pelas igrejas que eles já tinham pregado e tudo mais. Isso, por um lado, né, a gente olhando hoje, é bacana porque 2 grupos divididos, você dissemina muito mais rápido, melhor do que os 4, todo mundo junto, vamos aqui, vamos ali, então demoraria mais. Então, às vezes, até o que é ruim ao ver ali naquela época, nessa rixa, se tornou muito bom, né? Porque se disseminou muito mais rápido o evangelho. Exatamente. É interessante, né, como a senhora falou, da gente ver que na igreja primitiva, né, tem problema, sempre teve problema. Mas, no entanto, quando você olha de uma visão muito mais macro, né, no contexto todo, essa divisão
Não dá pra gente falar assim que o orgulho prevaleceu, alguma coisa prevaleceu, eles erraram. Não, você vê, né, que houve um desentendimento entre eles, na qual eles, né, não ocultaram do livro aqui, né, Lucas que escreveu, então deixou claro isso, mas também, como a senhora falou, ressalta um movimento muito maior. Isso, né, esse problema que teve acabou trazendo um resultado de conversão muito maior. Então até mesmo naquele, né, dei graças a Deus em tudo, até mesmo nas coisas ruins, né, que a gente vê nas complicações, você não sabe o que é aquilo, se é aquilo, né, quem sou eu para julgar falando que se isso estava fora do controle de Deus? Não Se isso sei. estava certo ou estava errado. Exatamente, a gente pode olhar e falar, nossa, que errado. Foi errado mesmo, será? Será que se não fosse um conflito desse, que ele até falou ali, né, tá escrito, né, o desentendimento foi tão sério, isso está no versículo 39, tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Se não fosse tão sério, será que eles iam se separar? Será que ia haver duas frentes de missões? Né? Porque ali só quem fazia as missões era Paulo e Barnabé, né? Eles que puxavam. Agora são dois líderes, né, dividindo, que estão levando essas missões, né? Então, aquele negócio, ninguém aqui, né, sabe o que é certo, o que é errado, ninguém está aqui para julgar, e é interessante a gente ver todos os lados ali do que acabou acontecendo. E depois nós vamos para o capítulo 16, que fala ali então que Timóteo, né, mais um ali, acompanha Paulo e Silas. E é muito legal, gente, quando a gente vai, principalmente ali para o capítulo 16, que a gente já vai tendo noção de livros que a gente vai ler daqui a pouco, né? Então a gente vê Timóteo, daqui a um tempo a gente vai ler sobre, né, as cartas direcionadas a Timóteo. E aqui fala, né, que Paulo e Silas chegou a Derbe, na qual a gente também já leu ali em Atos, uns capítulos atrás. Chega a Derbe, uma cidade, depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo, né? Então a gente já sabe que Timóteo vem ali da região de Listra, né? Que também está ali na região próximo de Galácia, que a gente leu também as cartas de Gálatas. Então já vai arrumando aí o quebra-cabeça, né? E ali fala que a mãe dele era uma judia convertida, tal, e seu pai era grego. E Paulo, né, querendo levar Timóteo, mostra aqui que Paulo observa que Timóteo tem ali, né, cheio do Espírito Santo, fala que ele, querendo levá-lo, né, na viagem, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região, pois todos sabiam que seu pai era grego. E aqui vem um grande conflito, né? Tipo assim, a gente acabou de ler, né, em Gálatas, Paulo sempre falando, a gente acabou, né, a série acabou de falar do capítulo 15 ali, falando, não precisam circuncidar. E por que aqui Paulo, então, né, fala ali que circuncidou Timóteo para poder levar ele na viagem? E aqui entra, é legal a gente precisa entender um pouco o contexto. Paulo, né, e os apóstolos entraram no acordo que não precisava circuncidar os gentios. No entanto, Timóteo ele não era bem um gentio, porque a sua mãe era judeia, né? Então a sua mãe veio ali, só que o pai era grego. E ali, com o objetivo, né, de, até fala ali, ó, circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região. Então Paulo ele não queria entrar numa desavença, vamos dizer assim, com os judeus, falando assim, olha, os judeus também não precisam circuncidar. Até essa parte aqui, gente, nessa etapa aqui da nossa leitura, a gente tem que entender assim, que eles estavam defendendo que os gentios não precisavam circuncidar, mas para os judeus permaneça. Continua na lei. Se é isso que vocês estão acreditando, né? Se seu pai, sua mãe, sua avó, olha aí, seu pai, seu avô, seu bisavô, seu tataravô, todos eles circuncidaram, continue então a circuncisão. Não vamos agora vir, né, para os judeus e falar, olha, não vai mais precisar circuncidar. O que eles tinham conseguido até aqui, até nesse momento, é não obrigar os gentios, os gregos, a circuncidar, né? E Timóteo, ali, vamos dizer, ele era filho de um grego, que no caso, bem provável, não era circuncidado, mas pelo fato da mãe dele, né, ser uma judia, falou assim, então é melhor para não trazer esse conflito de falar assim, mas ele é filho de uma judia, por que ele não está circuncidado? Agora, por acaso, você, Paulo, está pregando que judeus também não têm que ser circuncidados? Então, assim, ele tinha acabado de conseguir uma vitória ali, né, no capítulo 15.
Então é legal, né, de contextualizar isso. E daí fala, gente, que eles saem ali, né, para pregar. E daí a visão de Paulo em Trode. E ali fala que eles foram viajando, vão para Galácia, têm sido impedidos pelo Espírito Santo para pregar e tal. E vão andando todo ali, vai mostrando todo o caminho. Tem, como a senhora falou, tem até um mapinha que mostra por onde eles foram indo. E até que fala que numa bela noite, né, durante uma noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe, né, passe para a Macedônia e ajude-nos, né, passe por aqui. E daí no outro dia ele acorda já sabendo aquilo, né, foi uma revelação de Deus para eles e eles falam: vamos embora, filho, vamos para a Macedônia. E daí no versículo 11 fala que eles partiram então, né, de Trode, onde eles estavam, e foram andando. E aqui começa, gente, no versículo 12 fala: dali partimos para Filipos. Filipos, já dou a dica aí, né, o Filipenses, né? Então eles foram para Filipos na Macedônia, que é colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Ali ficaram vários dias. Depois nós vamos ler as cartas direcionadas para Filipenses, as igrejas, né, de Filipenses, que ficavam em Filipos. Nessa viagem, gente, que passa ali, Filipos é uma cidade da Macedônia. Macedônia é uma região, da mesma coisa como a gente explicou de Galácia, né? Galácia era, né, vou te falar assim, é um distrito, é um estado, né? Quase isso. Então a Macedônia tem a cidade de Filipos. No caminho, eles passam também por Corinto, né? Que também depois a gente vai ver sobre a carta de Coríntios, né? Então tudo isso a gente vai entendendo aqui que essa missão, né? Essa viagem missionária de Paulo, Silas e Timóteo, que vai dando origem também para as outras cartas que a gente vai ler mais à frente. E é bacana, né, da gente ver essa origem aqui, né? Porque aqui é uma viagem missionária, eles estão tentando plantar, vamos dizer assim, essas igrejas, tanto de Filipos, Coríntios, e as outras. E depois a gente vê essas cartas, né? Igual o Jason já deu esse spoiler, né? Que a gente vai ver as outras cartas de Coríntios, Filipenses e tudo mais. É porque Paulo, né, precisava ainda manter acesa a chama dessas igrejas. Então, é igual eu falei, não existia internet, não existia telefone, gente. Então, como você vai manter a pessoa ali ainda naquele fervor? Porque Paulo não podia ficar em cada cidade, ele era uma só pessoa e a missão dele era ser missionário, era espalhar o evangelho, não administrar igreja. E aí, por isso que a gente vê essas outras cartas que escritas por Paulo, né? Então é bacana da gente entender como foi aqui, né, até essas trajetórias de passadas para instalar essas igrejas, né? Exatamente. E ali até continua falando ainda que eles estando em Filipos, né? Eles vão até um lugar, buscando um lugar de oração, vão próximo a um rio, e daí conta esse detalhezinho que é importante da gente saber, né? Que fala ali que uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido e tal, e o Senhor abriu o seu coração, abriu o coração de Lídia para atender a mensagem de Paulo, né? Então eles foram ali para orar tal, encontram ela e pregam. Tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar em minha casa. E nos convenceu e eles foram. Gente, por que é interessante da gente dar esse pontinho aqui de Lídia, né? Porque a gente vai ver depois, lá no final, eu só vou dar para fazer essa ligação, só para vocês já verem, né? Na leitura que a gente fez, no último versículo do capítulo 16, fala: depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram, e então partiram. A igreja, vamos dizer assim, que começa em Filipos, que depois a gente vai ler a carta de Filipenses, tudo indica que começou pela conversão de uma mulher chamada Lídia, né, que era temente a Deus, mas que não sabia sobre Jesus Cristo, mas ela era temente a Deus e ali ela se converte também ao cristianismo, e é a partir dela, da casa dela, ela convence, depois ela leva a palavra para todos da sua casa,
todos se batizaram. E quando Paulo e Silas saem da prisão, que a gente leu lá no versículo 40, eles vão para a casa da Lídia, onde encontra outros irmãos e ali compartilha. Então, só para vocês entenderem como nasceu uma das igrejas, né, que é a igreja ali em Filipos, né, com a conversão de uma mulher. E depois, né, fala sobre Paulo e Silas na prisão, que daí até faz, né, continua o enredo ali, né, falando que certo dia eles estavam indo no lugar de oração, né, e tinha uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro. E ela ganhava muito dinheiro, né, dos seus senhores com essa adivinhação. Então aparenta, gente, que ela era uma escrava, ela tinha um espírito nela, ela cobrava para fazer adivinhações, só que ela era uma escrava. Então o dinheiro que ela recebia, ela tinha que dar aos seus senhores, né? Isso, né, é legal de reforçar aqui. E essa moça seguia Paulo, né, e Silas fazendo adivinhações, e eram adivinhações concretas, né? Não tinha nada de errado ali. Falava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e lhes anunciam o caminho da salvação. E ela continuou fazendo isso por muitos dias, não fala ali quantos dias foram, mas aquilo estava, né, sendo demasiado, né? E é interessante isso, gente, como espíritos malignos, como demônios, tudo eles reconhecem, né, sobre você pregar uma salvação, eles reconhecem sobre, né, igual quando Jesus estava na terra, falava: aí vem, né, o Filho do Deus vivo. Então, tipo assim, cara, sabe, né, não é nada aquele oculto, e é muito assim, alguém te fala uma coisa verdadeira e você fala: nossa, isso é verdade, e você já dá ouvido àquilo, mas tipo, e depois, dali em diante, talvez tá tudo errado, né, tá tudo fora do contexto ali, né, do que realmente Deus prega, né, do que é a Bíblia, mas uma frase já te ganha. E aqui, tipo assim, é só, né, entendendo que a mulher tava falando ali tudo que era certo, né, tudo é verdadeiro. Só que qual que era o objetivo realmente daquela mulher? O que que ela queria trazer? Será que ela não, desde o começo não queria trazer um transtorno, né, pro chamado ali de Paulo e Silas? E fala, né, que um dia, né, Paulo ficou indignado. E é interessante que ele usa ali, finalmente, né, ele usa essa palavra, finalmente Paulo ficou indignado. Então era como se aquilo realmente estava... Já há muito tempo, né? Muito tempo, já estava gerando um transtorno aquilo. Não era tipo assim: olha, venham ouvir, esse homem tem palavras. Não, era com algum objetivo ruim, maldoso naquelas palavras dela, né? E ele diz ali o Espírito, né? Paulo fala, direciona direto ao Espírito, não à mulher. Fala, né? Em nome de Jesus Cristo, eu lhe ordeno que saia dela. E o Espírito a deixou. Só que com isso também deixou de fazer as adivinhações que ela fazia, porque era um espírito, né, imundo, vou dizer assim, né? E ela deixou de fazer as adivinhações. E os donos dela, quando descobrem aquilo, falam: ô, tá de sacanagem, né? A gente recebia Tinha lucro com ela. mó trocadinha ali com a escrava, e agora vocês tiraram isso dela? Então, ali imediatamente mandam prender Paulo e Silas, totalmente ali, né, bravos com eles, né? Fala que direcionam eles para a praça principal, diante das autoridades, né? E falou: ó, esses homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. E aqui, né, mostra que eles estavam indignados. Só que aqui vem um detalhezinho que vale a pena ressaltar, que identificaram eles sendo judeus, porque eles estavam pregando cristianismo. Deram essa classificação para eles sendo judeus, porque quem pregava, né, cristianismo, tem que, né, adorar a Deus, era judeu. Então foi feito isso. E daí ali, né, fala que os magistrados então ordenaram, né, que açoitassem Paulo e Silas e depois prendesse eles. E assim foi feito. E ali até, né, consta que pediram para ficar de olho neles, porque, tipo assim, ó, são meio perigosos. Eles acreditam num tal de Deus aí que faz milagres, levanta até gente morta, então fica de olho nele, né? E fala então que até direciona eles a um cárcere interior e lhe prendeu os pés no tronco. Ou seja, a gente prendeu eles como se fossem, tipo, os assassinos, líderes de uma rebelião, porque, tipo, o cárcere privado ficava geralmente, tipo, mais abaixo, era um lugar, tipo, mais tenso, né?
E fala que eles vão para lá, eles louvam, eles cantam, eles estão felizes da vida, porque eles até estão falando assim, pô, a gente foi preso, né, levando a palavra de Deus, então tá tudo certo. E acontece um terremoto gigantesco, um terremoto forte, que abala as estruturas da prisão, né, está escrito aqui, e as portas se abrem e as correntes se soltam. Só que, gente, aconteceu uma coisa interessante, porque a gente já viu Pedro saindo da prisão e um anjo levando ele até para fora, tal, acontecendo todo o negócio. Só que aqui fala que só soltou, só abriu. E dali, né, eles não saíram. Então, tipo assim, é interessante a atitude aqui de Paulo e Silas, porque imagina, você tá preso, o negócio tudo se abriu, você fala assim, meu, será que é para mim ir embora ou não é? O que eu faço agora, né? Ainda teve um terremoto para isso, né? Algo bem sobrenatural. E eles ficam ali, né? E o carcereiro, quando acorda e vê tudo aberto, fala, ah, agora lascou. E o carcereiro na hora, né? Como é um lugar escuro, gente, uma prisão, né? Não é igual hoje, Que é você acende. subterrâneo, assim, né? Você acende a luz e vê. Não, você tem que ir com fogo, né? Lanterna, né? Não é luz. E fala que quando ele olha que tá tudo aberto, né? As portas, fala, eu vou me matar, porque vão falar que eu soltei todos os presos, então é melhor que eu me mate, né? E ali Paulo já fala, não faça isso, cara, calma aí, estamos aqui. E, cara, é nesse momento que Paulo e Silas ganham uma vida, né? Então isso é muito interessante, esse ato deles, né? Porque, cara, podia ser tipo assim, ó, tô de boa, né? Aqui Deus fez um terremoto, abriu, eu vou embora. Só que, gente, ele ganhou uma vida pelo fato deles ficarem. Isso é interessante, o desenrolar dessa história, né? Que ali, né, o carcereiro, fala no 29, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? É tipo assim, que tipo de gente é vocês? Por que vocês não fugiram? Por que vocês ficaram aqui? O que é isso que vocês pregam? Eu quero compartilhar disso. E ele foi salvo. E depois fala, né, que esse também é um detalhe, né? Vou ressaltar aqui que fala, né? Que Paulo falou, creia no Senhor Jesus e serão salvos você e o da sua casa. E aqui também, né, eu acho que é legal de... Porque muitas vezes se fala, eu fui salvo, então pronto, né? Eu e minha casa estamos salvos. Só que, gente, é preciso continuar a leitura, né? Fala, e pregaram a palavra de Deus, e ele e todos... E continua a leitura, né? E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas dele em seguida, e ele e todos os seus foram batizados. Então, tipo assim, quando você salva um, não é que, nossa, aquela pessoa, né, foi salvo, vamos dizer, o pai da casa e toda a família. Não, fala que foi salvo ele e a sua casa, porque a palavra foi entregue para os da sua casa. Quando o homem ali ainda ele tinha um papel mais de líder da casa do que hoje em dia, né? Hoje ainda tem esse papel, mas antes era mais. Então, o fato de você converter o pai, né, o homem da casa, te dava acesso a você também acessar todos os da casa. Então, por isso que fala, né? Você convertendo, também será convertidos os da sua casa, porque você vai dar esse acesso. Não que você se salvou, os da sua casa também está salvo. Por isso fala no 32, né? Pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os de sua casa. Não foi só a ele e ele pronto salvou. Então, só esse detalhe, né? E ali continua falando, né? Que daí quando amanheceu, os magistrados mandaram seus soldados e os carcereiros com esta ordem: solte estes homens. Só que, né? Quando chega ali, né? O negócio deu essa ordem, né? E acha que a ordem tipo, vai ser maravilhoso, né? Tipo assim, ó, pronto, a gente revogou aí, né? Viu aí que vocês se comportaram bem, então vamos soltar vocês, né? E fala isso até no versículo 36. Vão em paz. Só que daí no 37 fala, né? Mas Paulo disse aos soldados: sendo nós cidadãos romanos, eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão, e agora querem livrar-se de nós secretamente? Aqui que vem um grande BO, gente, porque eles estavam em Filipos, na Macedônia, que era uma colônia romana. E eles prenderam Paulo e Silas achando que eles eram judeus. E na hora de soltar, Paulo fala assim, agora vem a volta, agora eu vou falar a verdade. Vocês prenderam cidadãos romanos, agora vocês querem soltar na calada da noite?
né, tipo, em silêncio. E daí por isso, então é só legal de explicar isso para vocês entenderem por que ali, né, fala no 39, vieram para se desculpar diante deles e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. É tipo aquele, eu vou fazer um pedido formal, não vou nem forçar mais, porque eles eram uma colônia, ou seja, eles sabiam que romanos tinham mais autoridade do que eles. E eles açoitaram e prenderam um cidadão romano. Então, tipo assim, é como se eu chego agora, né, tipo assim, no meu chefe romano, e falo, olha, tem uma colônia ali, cara, que tá prendendo e açoitando romanos. Os soldados vão tudo ali, tipo, para acabar com eles. Então, por isso que gerou esse medo e, tipo, faz com que eles peçam desculpas. E tudo isso é muito interessante, gente, ver assim, porque ali, Paulo e Silas agora já não é mais qualquer um. Ali, quando Paulo e Silas entrar na cidade novamente, ou até tipo assim, o crescimento do evangelho que foi entregue por Paulo e Silas, agora tem um respaldo um pouco melhor. Não vai ser aquele negócio de tipo assim, ah, esse daí é judeu que devia ter apanhado. Então é interessante da gente ver, né, como acontece todo esse enredo da prisão. Não é uma simples prisão de Paulo e Silas. E termina, né, com aquilo que eu já dei o spoiler ali, falando que eles voltam, né, reúnem ali na casa de Lídia e falam, né, encorajam os irmãos ali, falando de tudo que aconteceu e vão embora. Exatamente. E acho que é isso que temos para compartilhar com vocês. É muito bacana a gente entender essas missões, né? E quando tudo isso começou, porque isso já vem de muito tempo atrás, só que ele é muito recente também. Nós precisamos ter essa ousadia no espírito também para levar a palavra, porque por mais que começou já há muito tempo, lá no iniciozinho depois de Cristo, falta muita gente ainda saber do Evangelho, ouvir da palavra e tá precisando às vezes do nosso mover, né? Então que isso seja um encorajamento para você nessas missões aí, tá bom? E qualquer coisa estamos à sua disposição. Já te convido para estar curtindo esse vídeo, se inscrevendo no nosso canal, ativando o seu sininho e enviando também esse vídeo para outras pessoas, porque às vezes você não vai numa missão, mas o vídeo pode ir por você, né, na casa de uma família, na vida de uma pessoa, como um meio de salvação, tá bom? Então já te encorajo para fazer isso e compartilhar também da palavra com seus amigos, com as pessoas da tua casa. Crie mesa, tá bom, gente? E nos vemos no próximo episódio. Beijo! Tchau! Oiê! Parabéns! Você concluiu mais um episódio do nosso Bíblia Cast. Aqui do lado eu já deixei o quê? O nosso canal para você estar se inscrevendo e aqui abaixo o sininho para você já deixar ativado e ser notificado sempre quando a gente lançar o próximo episódio. E o próximo episódio já tá aqui também para você estar assistindo e crescendo cada vez mais espiritualmente, viu? Então vai lá, já clica aqui e já assista o próximo episódio. Nos vemos! Tchau!